Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde, um mata-mata especial e muito esperado por todos hoje, que é o mata-mata de bancos com os resultados do quarto trimestre e projeções de lucro e dividendos para 2024 e 2025. Então fica aí que você vai gostar bastante. Agora você vai ter uma mensagem que eu fiz especial falando do Sala VIP. Vamos lá. Olá, investidor, tudo certo? Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI, TICE, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar, vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vai lá agora, dá o seu like, se inscreve e também assista diariamente às 6h30 da tarde comigo o fechamento de mercado, que vale muito a pena. Também, se você ainda não é cliente do Sala VIP, chegou a sua vez. O Sala VIP é o maior e mais completo programa de assessoria ao investidor do mercado. Está fazendo muito sucesso, a gente já está com quase 100 clientes, todo mundo gostando bastante. O programa de hoje é dedicado a Giane. A Giane, ela que chamou atenção no último mata-mata, a fusão de Arezzo com Soma, que precisava uma conclusão mais clara para que os investidores como ela poderem tomar uma decisão. Então, eu criei um quadro novo que se chama O que fazer diante do resultado do placar final. Então, Jane, muito obrigado. Também dedico ao Jorge, construtor, ao Joel, que está em Portugal, no Porto, ao Mário Kassai, ao Mário Sanches, ao doutor Nelson, grande médico que virou amigo, ao José Edir, que foi pescar lá no Centro-Oeste, ao Wallace, também ao Paul e ao Trader AM, que estão sempre no nosso canal do Telegram do Infinity. Eu convido vocês três, o Wallace, Paul e Trader AM, a se tornarem clientes e assinantes do Sala VIP. Vamos lá, pessoal? Hoje é dia 18 de fevereiro de 2024. Os 4 bancos vão estar em foco aqui, pegando o resultado do quarto trimestre de 23, análise, projeções e preço-alvo. Vamos lá? Em primeiro lugar, como eu sempre faço, eu vou relembrar para todos como que é a governança corporativa dos 4 bancos e quem está melhor entre os 4. Quem está melhor é justamente o Banco do Brasil
e o Santander. Por quê? Porque os dois estão no novo mercado. O Itaú e o Bradesco, infelizmente, não estão no novo mercado, estão devendo isso, na verdade, para os investidores, estão no nível 1, ou seja, se for vendido o controle deles, a gente só recebe quem tiver o NPN 80%. Isso poderia ser mudado para novo mercado, tal qual o Banco do Brasil, que tantos criticavam porque tem o risco estatal, sempre tem, mas ele é novo mercado, ele dá tag along de 100% nas ONs. E os 4 bancos têm ADR muito positivo para investidor que vem comprar ações, porque ele também pode comprar via DR, e os 4 estão no índice de sustentabilidade da B3. Aqui a capa dos resultados do 4º trimestre de 23. Primeira coisa que a gente vai ver, as receitas. Como foram as receitas? Basicamente, as receitas são chamadas de margem com clientes, que é quanto o banco está ganhando com os empréstimos, menos o custo de captação. A mesma coisa, a margem com o mercado, que normalmente é feito na tesouraria, e é o quanto eles estão ganhando. Bom, o que a gente vê que é muito importante, você está vendo aqui no quadro do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, que é o seguinte: o Banco do Brasil e o Itaú estão com mais de 10 bilhões de diferença na receita total em margem financeira e com o mercado. O Itaú fez 27 bilhões e 100, o Banco do Brasil fez 25 bilhões e 700, o Bradesco só fez 16 bilhões e 100 e o Santander menos ainda, 14 bilhões e 100. Isso é muito importante para você entender como que o Itaú está longe do Bradesco, a diferença aqui é de 11 bilhões, é muita coisa, e como o Banco do Brasil também está em quase 10 bilhões, 9 bilhões e 600 milhões, a menos que o Bradesco, e a resposta está aqui na parte de clientes. Nessa segunda linha que vocês estão vendo aqui, o Itaú ganhou 26 bi 300, o Bradesco só 15.400, Santander só 14.300 e o Banco do Brasil 20 bi 200. Só que na parte da margem com o mercado, o Banco do Brasil teve um extra do Banco da Patagônia. O Banco da Patagônia teve um lucro líquido de 2 bilhões e 400 no 4º trimestre. Por quê? Porque a tesouraria do Banco da Patagônia estava toda investida em títulos do Banco da Patagônia da Argentina. Os títulos que eles tinham do governo argentino era tudo título indexado ao dólar. Houve uma grande desvalorização do peso argentino no 4º trimestre por conta da eleição do Milei, e com isso houve esse ganho extraordinário. No próximo trimestre, o Banco do Brasil tende, na margem com o mercado, voltar para a casa dos 3 bi, como foi no 3º trimestre. Pois bem, aqui é a principal diferença de Itaú e Banco do Brasil para Bradesco e Santander. É a receita com clientes. Porque vocês vão ver que na parte de perdas, ok, o Bradesco está um pouco maior, mas não é essa diferença de 11 bilhões para o Itaú e quase 10 para o Banco do Brasil. Agora, a parte da receita com serviços, não é mais receita com empréstimo. Olha só, Itaú, primeiro lugar, 13 bilhões e meio, subindo 600 milhões, 5% no trimestre, muito bom. Seguido de Bradesco, com 11 bilhões e 900, subiu 500 milhões, muito bom também. Santander foi muito bom, subiu 7%. O Banco do Brasil ficou praticamente igual, subiu só 100 milhões. E qual foi o destaque de Itaú? 4 bilhões e 600 na parte de renda de cartões de crédito e débito. Lá é onde está a rede, a antiga
Credicar, que depois virou Redicar, teve capital aberto e fui para dentro do Itaú 100%. O Bradesco, em cartões de crédito e débito, teve 3.800 e deve aumentar em 2024 por conta do fechamento de capital da Cielo. Metade do resultado vai para o Bradesco, metade vai para o Banco do Brasil. E a parte de seguros e previdências, que é tão forte no Bradesco, 2,5 bi, ótimo resultado, mas o Itaú, que foi muito tempo fraco em seguro e previdência, está lá chegando, está quase igual, a diferença de 10%, 2 bilhões e 300, parabéns para o Itaú. E um bom resultado de Banco do Brasil também com seguros e previdência. Agora é onde está o problema dos bancos em geral, mas principalmente do Bradesco, em segundo lugar do Santander. É a parte do quê? É a parte da provisão para devedores duvidosos, que é o custo do crédito. Você está olhando aqui na primeira linha, o Itaú teve uma despesa com provisão de 9.300 contra 9.200 no anterior, ou seja, piorou um pouquinho. O Banco do Brasil foi bem pior, foi de 7,5 bilhões para 10 bilhões, porque não tinha provisionado tudo da Americanas, e o Bradesco também foi mal, estava igual o Itaú com 9.200, foi para 10,5 bi, ou seja, 1,2 bi acima do Itaú e ainda perdendo na receita. O Bradesco também foi por causa de Americanas e outras empresas, que não falar quais, aliás, nenhuma nem fala quais, só fala que é um grande cliente, e piorou a parte do segmento de grandes empresas. E o Santander também uma piora, 21%, de 5.600 para 6.800. Esse é um problema que vai levar pelo menos mais um ano para cair para o nível anterior. Para vocês terem uma ideia, antes de 2022, quando começaram os problemas de crédito, no segundo semestre de 2022, os bancos já começam a provisionar mais para devedores duvidosos, juro muito alto, e nem todas as empresas médias e pequenas, e algumas grandes, conseguindo pagar empréstimos. Pessoa física também piorou, mas a piora maior foi em empresas, e leva pelo menos mais 2024 e um pouco de 25 para ter uma melhora forte, ou seja, cair desses quase 10 bi para a faixa de 6, 7 bi, 5 bi, que era o nível anterior. E aqui a gente vê que o custo do crédito, a última linha aqui do Itaú, é 3,1 da carteira dele, no Bradesco é muito mais, 4,8, e no Santander também 4,3. No Banco do Brasil, eu realmente não achei no relatório, procurei, não achei esse dado. Outra coisa importante a gente vai ver agora no segundo, que é a outra parte do problema, o mesmo problema visto de outra maneira. Aqui na primeira linha a gente vê o quanto cada banco tem de carteira de crédito. Tudo que ele emprestou para pessoa física, para pessoa jurídica, está nesse número, 1.109.000.000, eu não falei errado, é 1 trilhão mesmo, não é bilhão, 1.109.000.000 o Banco do Brasil subiu 4% no trimestre, Itaú 1.176.000.000.000, subiu 1%, Bradesco estava 877 bilhões, Santander subiu 3%, 643 bilhões. Como é que está o índice de cobertura, ou seja, quanto que foi colocado, provisionado para perdas em relação às operações que já estão vencidas? O Banco do Brasil, no índice de cobertura, ele provisionou quase 2 vezes o que ele tem de vencido, 197%.
O Itaú provisionou 216%, 2,16%, ou seja, ele tem o dobro, mais 16% do que tem de operação vencida. O Bradesco não provisionou tanto quanto os pares, o Santander também foi o que provisionou mais, 222%. Então, o Bradesco, apesar de ter provisões para devedores duvidosos alto, está abaixo do que está Banco do Brasil, Itaú e Santander. E o índice de inadimplência acima de 90 dias, o Banco do Brasil 2,92 é o melhor da amostra, Itaú 3,20, Bradesco 5,10, Santander 3,10. Isso daí mostra que, primeiro, o Bradesco realmente tem mais problema com crédito do que os pares, e número 2, o Banco do Brasil, que era considerado um banco que, entre aspas, talvez não emprestasse tão bem quanto os bancos privados, talvez não tivesse um controle tão bom e poderia ter uma inadimplência e, portanto, uma perda maior, está justamente o contrário, e a inadimplência dele é menor. E aqui mostra quanto tem provisionado cada banco, os três maiores na casa dos 55 bilhões, Santander 35 bilhões. Agora a parte de despesas operacionais, que também é uma parte importante, porque a gente tem que ver o quanto que o banco tem de despesa fixa e um pouco variável em relação ao que ele faz. Aqui a gente vê que o Banco do Brasil, uma surpresa positiva, só 10,8 bi de despesa operacional, menor do que Itaú, 15,3, menor do que Bradesco, 14,9, um pouquinho acima de Santander. Só que o Santander é um banco que é quase a metade, 60% do tamanho do Banco do Brasil. Aqui, para mim, esses números sugerem que, primeiro, a surpresa positiva, segundo, talvez o Banco do Brasil tenha outras despesas em outros lugares, não sei, mas aqui sugere para mim que o Itaú tem uma parte aí de despesa operacional para ser cortada. Então, fica aí o recado. Resultados, agora a gente vai para o lucro líquido e para o retorno sobre o patrimônio líquido. É muito importante para você que está me vendo entender que não é apenas o lucro líquido em si, mas o retorno em relação ao patrimônio líquido que está em jogo. O banco, a empresa, seja quem for, tem um patrimônio líquido, coloca o dinheiro do patrimônio líquido para rodar, sobe o lucro líquido, esse é o retorno. Quanto maior o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, mais rentável o banco. Aqui eu fiz uma tabela extensa, mas necessária, para mostrar para vocês como que era o lucro dos bancos nos tempos que ainda não tinha problema de crédito, o primeiro trimestre de 22 e segundo de 22. Olha lá, o Bradesco tinha 6,8 bilhões, a 200 milhões acima do Banco do Brasil. O Itaú tinha 7,4 bilhões, ou seja, a diferença entre Itaú e Bradesco era pequenininha, era de 600 milhões. Mal chegava a 10% a diferença do lucro entre um e outro. Foi para o segundo trimestre de 22, 7,8 bi Banco do Brasil, muito bom, ultrapassou o Itaú com 7,7, e o Bradesco quase igualou Itaú, 7,7 vezes 7,6, Santander 4,1. Naquela época, eu lembro que as cotações entre Itubi 4 e BBDC 4 era uma diferença assim, R$3, R$4, era uma diferença pequena. Quando o Itaú estava 26, Bradesco estava 22, quando o Itaú estava 30, o Bradesco estava 26, 27. Por quê?
porque os dois lucravam num nível muito próximo. Vocês viram o segundo trimestre de 22, Itaú 7,7, abaixo do 7,8 do Banco do Brasil, Bradesco 7,6, você falava, os três estão mais ou menos no mesmo nível e podem valer valores parecidos. Porém, veio o terceiro trimestre de 22, juro alto, começa o juro bate 3,75, começa as perdas para devedores duvidosos que vão fazer cair já no terceiro trimestre o lucro do Bradesco. Vocês estão vendo aí na terceira linha de 7,1 bi para 5,3 e o do Santander de 4,1 para 3,1. Em compensação, no terceiro trimestre de 22, Banco do Brasil e Itaú ilesos em relação ao resultado do terceiro de PDD, né, provisão para devedores duvidosos, sobe Banco do Brasil 8,4, sobe Itaú para 8,1. Nesse momento, o mercado já começa a ficar preocupado com o pé atrás em relação ao Bradesco. Desde janeiro de 22, quando eu fiz um mata-mata de bancos aqui na Levante, eu falei, comprem Banco do Brasil e Itaú, não comprem Bradesco, muito menos Santander. Banco do Brasil e Itaú, eu confio mais, os números parecem melhores, vamos nesses dois. E desde lá, os clientes que me acompanhavam aqui na Levante já tinham na carteira Banco do Brasil e Itaú e não tinha Bradesco nem Santander. Veio o terceiro trimestre, as ações do Bradesco começam a cair em outubro para novembro de 22, quando sai esse resultado pior, por perdas com crédito. Aí vem o quarto trimestre e é pior ainda para o Bradesco, porque o Bradesco precisa começar a provisionar mais que os outros, né? Porque tinha mais emprestado lojas americanas. E aí foi aquela surpresa, janeiro de 23, 11 de janeiro de 23, o Sérgio Rial contando sobre a contabilidade e a dívida das lojas americanas. Os bancos começam a provisionar lojas americanas, o Bradesco cai para não só por causa de lojas americanas, mas outros créditos, cai para um lucro líquido de 1.600 bi, um número que não se via há décadas. O Itaú cai um pouquinho, de 8,1 bi para 7,7. O Banco do Brasil consegue crescer. O Santander cai pela metade, um pouco melhor ou não tão pior quanto o Bradesco. Aí vem 2023 e toda aquela expectativa. Bradesco vai melhorar, não vai melhorar? A ação bate, vocês vão ver lá no final, a ação bate, acho que 12,80, 13 em março de 23, naquele pessimismo do resultado, e começa a vir os trimestres de 23. Banco do Brasil, um reloginho, 8,5, 8,8, 8,8, Itaú também, 8,4, 8,7, 9, tudo crescendo. Bradesco, primeiro e segundo TRI no seu novo patamar, 4,3, 4,5, 4,6, ok, está melhorando. Daqui a pouco, do terceiro TRI para o quarto, vai de 4,6 para 5, depois para 5,5, até uma hora voltar aos 7 bi do segundo TRI de 22. Mesma coisa com o Santander, 2,2, 2,3, 2,7, está subindo, uma hora vai voltar para 4,1. Porém, no quarto TRI de 2023, e a gente descobre faz 10 dias, 15 dias, que o resultado do Bradesco voltou a afundar de 4,6 bi, vocês estão vendo na tabela, para 2,9 bi. Uma queda significativa de 1,7 bi. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Banco do Brasil sobe de 8,8 para 9,4 bi
Itaú sobe de 9 para 9,4. Santander cai um pouco, de 2,7 para 2,5, mas a grande decepção foi Bradesco. Por que caiu tanto Bradesco? Novo presidente, Marcelo Noronha, novo mandato, novos objetivos, só que esse lucro assusta. Quando sai esse lucro de um pouco menos de 2.900, é negociado 6 bilhões de reais, acho que foi uma quinta ou sexta, acho que foi numa quinta, quando a média diária de negócios do Bradesco gira em torno de 1,5, 2 bi, é negociado 6 bi e pouco, e a ação cai 16%, mostrando que uma parte do mercado falou, chega, eu estou fora, vou vender com 10, 12, 15 de queda e não fico mais investido em Bradesco. Foi isso que aconteceu e a gente vai descobrir por quê e se foi exagerado ou não. Banco do Brasil, 35 bi no ano e 500, Itaú, 35 bi 600, Bradesco, 16 bi 300 no ano. Pouco menos que a metade do que Itaú e Bradesco. Desculpe, do que Itaú e Banco do Brasil. Santander, 9 bi 400 de lucro. Aqui vocês estão vendo em Bradesco, do lado do 2,9, o número 6, é o ROI, é o retorno sobre o patrimônio líquido do Bradesco, que eu tinha falado no começo, 6%. Um retorno pífio. No ano, 10%. Ele vinha nos trimestres anteriores em 10,6, 11,1, 11,3, todo mundo esperando 11,5, 11,6, vem 6%. E aí fica o ponto de interrogação de Bradesco para 2024, já que 2023 estava indo razoável e ficou muito ruim no quarto trimestre. O que aconteceu com o Bradesco? Por que o lucro líquido caiu de 4,6 bi para 2,9 bi, diferença de 1,7 bi? Eu fui lá, investiguei para vocês e foi o seguinte: a despesa com provisão para devedores duvidosos, ou seja, aqueles empréstimos que você acha que ele não vai receber, aumentou em 1,3 bi, em função das maiores despesas, eles mesmos escreveram no release, de clientes do segmento de atacado, grandes empresas. Eu imagino que tinha um pouco também do que faltava de lojas americanas. E mais 321 milhões em despesas administrativas. As despesas administrativas aumentam de 5 bi 600 para 5 bi 900 e pouco. Então, está aí o motivo da queda do lucro líquido do Bradesco. E teve outros gastos e investimentos que não passam por resultado, como 500 e poucos milhões de reais em modernização de agências. Pois bem, agora a gente vai para a projeção de resultados 2024 e 2025, tanto dos 4 bancos. E a gente já tem o número de 23, que é um leading indicator, para ver como pode ser 2024. Vamos lá, o que eu fiz? Em vez de eu fazer a minha projeção de cada um dos bancos, que ia levar um certo tempo, eu preferi pegar a projeção média de lucro líquido do Refinivit, que é um site da Moody's, que agora está com a London Stock Exchange Group, e esse site, todos os analistas que fazem Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, mandam suas projeções, mandam o seu preço justo e eles publicam a média. Então, é interessante usar esse número porque a média é o que mais vai influenciar no preço do mercado nas próximas semanas. Então, os analistas vão estar falando com seus clientes, que nem eu estou falando com vocês agora, e vão falar dos seus números. Esse é o número médio que vai ser falado. Então,
Tranquilo, Banco do Brasil aumenta de 35 bi meio para 37, para 38, aumento modesto, eu ainda acho que pode aumentar mais, mas não vou entrar no mérito. Itaú de 35 bi para 40, depois para 45, excelente, maior crescimento de todos. Normalmente os analistas tendem a ser mais otimistas com o Itaú, porque é um banco que sempre entregou muito forte. Bradesco, 21 bi 200 para este ano de 2024, depois 26 bi e 500, e Santander 14,100, depois para 16 e 400, muito parecido o crescimento de Bradesco e Santander. Vamos entender o mais importante que é Bradesco, 21 bi 200 em 4 trimestres. Se fosse 21 bi, se fosse 20 bi, ia dar 5 bi por trimestre. 1 bi e 200 dividido por 4 dá 300. Então, é 5 bi 300 por trimestre. Será que 5 bi 300 por trimestre é factível? Ponto de interrogação. Estava sendo 4,3 bi. Para 5 bi 300 parece razoável. Mas lembrando que caiu para 2,9 bi no quarto TRI, que teve não recorrentes, parece também um pouco alto, mas tudo bem, vamos usar a média, 5,3 bi, ok? Os outros, o Itaú é 10 bi a média, o Banco do Brasil é 9 bi a média e meio por trimestre, o Santander 14 por 4 vai dar aí 3 bi e meio, ok? Vamos lá. Agora a projeção de dividendos, eu vou mostrar como foi dividendos em 23 nos 4 bancos e como pode ser em 24 e 25, usando aquelas projeções dos analistas que eu peguei no Refinibit. Aqui o histórico de pagamento de 5 anos do Banco do Brasil, contando dividendos JCP. O Banco do Brasil aumentou bastante os dividendos e já distribuiu R$ 4,57 de 54, com payout de 42% no último ano de 2023. Então, para você, que é meu cliente, ou para você que está me ouvindo, se você tem Banco do Brasil, você pode receber até mais que R$ 4,57 por ano, no ano, ao longo do ano. Eu já adianto para você, o Banco do Brasil publicou na semana passada que vai distribuir em 8 ocasiões, 4 para dividendos, 4 para JCP e já pré-determinou, já deu as datas. Então, você que quer ter renda, tendo a ação do Banco do Brasil, você vai ver minha projeção daqui a pouco, você vai receber aquela projeção em 8 ocasiões. Parece ser muito bom para quem precisa rendimento mensal. Então, o Banco do Brasil está de parabéns, foi de R$ 1,47 para R$ 4,57 de dividendos e JCP em apenas 3 anos. 1, 2, 3. Isso daí é crescimento de lucro. Cresceu um pouco também o payout, 31 para 42, mas é principalmente crescimento de lucro, e lucro é o que importa para quem quer comprar ação, ganhar valorização e dividendos. Itaú chegou a 1,30 em 2020, aí cai para 0,90, vai para 1,01, 1,25 o ano passado. O Itaú não é um grande pagador de dividendos em relação ao preço de mercado das suas ações, porque 1,25 para 30 e poucos reais não é um grande dividendo, vocês vão ver daqui a pouco. E já pagaram agora em 2024 R$19,40. Essas informações eu coloco aí do site statusinvest.com.br, um excelente site que eu recomendo a todos, onde você pode pegar as informações. Bradesco distribuiu na média 55%
do que lucrou via dividendo JCP, cresceu de 70 centavos para R$ 1,69, quase R$ 1,70 do ano passado. Bradesco e Itaú perdendo em dividendo JCP para o Banco do Brasil. E Santander foi o contrário, caiu de 2,80 para 1,66. Por quê? O lucro estava aqui, foi para cá, dividendo acompanhou. Você pode ver que o payout até aumentou um pouquinho, de 51 para 53. Agora vamos ver a projeção que eu fiz de dividendos. Em primeiro lugar tem o payout, aqui em roxo, e tem o quanto que eu fiz de payout para 24 e 25. O Banco do Brasil já anunciou que aumentou para 45%. O Itaú disse que pode aumentar, eu supus de 40 para 45. Bradesco e Santander eu deixei igual. Então, o Banco do Brasil, R$ 4,57,5 este ano, o ano de 23, quase 8% de yield, que é muito bom. Para esse ano de 2024, você deve receber R$ 5,87, o ano que vem R$ 6,00, vai ganhar 10% em cada ano, é excelente. Itaú, para esse ano, minha estimativa é R$ 1,85 e para o ano que vem R$ 2,08. Só que o yield é baixo, 5,4, 6,1. Por quê? Porque o valor de mercado é alto de Itaú. As pessoas confiam muito no crescimento, com razão, do resultado do Itaú, então pagam um preço maior. Bradesco, que tem parte dos clientes que já vieram com Bradesco na carteira, receberam em 2023 R$ 1,11,3. Para esse ano eu estou projetando 1,10, para o outro ano 1,36. O yield vai ser bom, 8,1, 10,2. A grande dúvida em Bradesco é quanto realmente ele vai dar de lucro a cada trimestre e se as ações vão subir. O yield, o dividendo, não é tão incerto. Santander pagou R$ 1,61 em 23, esse ano eu estimei em 2,11, ano que vem 2,45, 7,4 de yield, 8,6, um bom yield, porém a perspectiva da valorização desanima. Agora, o preço justo para dezembro de 2024 que eu fiz para os bancos, considerando as projeções de lucro e o PL histórico. Então, a gente tem um preço-lucro dezembro de 2024 de 4,4, vocês estão vendo aqui, terceira linha para o Banco do Brasil, 8,3 para o Itaú, 6,8 para o Bradesco, 7,6 para o Santander. Então, eu vou vender tudo de Itaú, que é o maior PL, com 8,3, e eu vou comprar tudo em Banco do Brasil, que é 4,4, menor PL. Não. Eu tenho que analisar qual que é o PL médio desses bancos historicamente. Quanto que o mercado paga, em média, pelo PL de cada empresa, de cada banco. Isso é mais importante do que o PL está alto, o PL está baixo. O que vale é o PL alto ou baixo em relação à média histórica. Já puxo para o Santander na última coluna. Santander está com PL para dezembro de 24 de 7,6, enquanto a média histórica é 7,5. Então, na verdade, ele tem um downside até o fim do ano para 28,20, menos 1%. O Bradesco, o PL médio é 8, está em 6,8. Se ele for para o fim do ano para 8, a ação pode ir a 15,90. Se você tem Bradesco, você vai ganhar 18,40 de valorização, mais aqueles 8 de dividend yield. Itaú, PL médio 11. Se for para um PL médio de 11, as ações do Itaú
iriam para 43,30 em dezembro de 24, com 26,2% de upside no período, maior da amostra. E no caso do Banco do Brasil, se for para o PL médio de 5,5 histórico, a ação vai para 71,80, no fim do ano, 24,7, ficou em segundo lugar em valorização. Ok? Agora vamos comparar com quanto de preço-alvo os analistas estão falando que é cada um desses bancos e qual a recomendação deles. Então, você já pode ir direto para o rendimento com valorização e dividendos. Dezembro de 24 é a quinta linha, 34,9, porque somou 24 com 10 para o Banco do Brasil, ganhou o Banco do Brasil. Segundo lugar, Itaú, 26,2, mais o dividendo de JCP, que é pequeno, 5,4, 31,6. Terceiro lugar, Bradesco, com 26,7. Quarto lugar, Santander, com 6,2. Preço médio dos analistas no site brinvesting.com. Entra lá, que o site é muito bom, e clica BBAS3, depois vai em técnica e clica em preço-alvo. R$ 70,30 é o preço médio dos analistas para o Banco do Brasil para o fim do ano. O meu é 71,80, muito próximo. Os analistas têm 22% de upside. Dos 12 analistas, 11 recomendam compra e um neutro. Eu não estou entre esses analistas, porque eu não mando os meus números para o BR Invest. Itaú, 37 é o preço médio-alvo dos analistas, o meu é 43. A média dos analistas parece um pouco não é pessimista, mas não tão animada, não tão alta quanto a minha. Upside só de 8%, mesmo assim, com upside que não valeria a pena ter compra, mas sim neutro, tem 11 compras e 2 neutros. Eu acho que os analistas estão revisando o preço médio, o preço-alvo médio de Itaú, e isso deve aparecer nos próximos 30 dias, no máximo nos próximos 60 dias. Bradesco, eu tenho 15,90, a média dos analistas tem 17,30, dos 13 analistas, 4 recomendam compra, 8 neutro e 1 venda. A gente sabe que quando os analistas de corretora mudam, rebaixam a ação de compra para neutro, ele quer dizer não compre mais. Quando ele fala rebaixa de neutro para venda, eles falam vendam mesmo. Então, aqui só 4 dos 13 estão falando recomenda. O 8 está falando não compra. E Santander, 29,80 a média dos analistas, 28,20 a minha, pequena diferença. Nenhum recomenda a compra. Santander, 8 recomendam neutro e 3 vendam. E agora o nosso tradicional é em The Winner Is, que não tinha aparecido na Arezzo e na Soma, apareceu de um jeito não tão conclusivo, porque houve empate. E vamos voltar aqui com o nosso In The Winner Is. Ganhou Bradesco com 5 votos, em 5 quesitos, tag along, lucro 2023 e ROI, rendimento com dividendos, rendimento com valorização em dividendos e recomendação dos analistas. Em alguns teve empate. Ele ganhou um perigo, né, um sinal de perigo, por causa do risco governamental, tem que ser colocado, mesmo que hoje o governo atual não faça nada contra ele, mas você pode acordar um dia, tudo que é estatal, você pode acordar um dia e mudou. E não é só no Brasil, é em qualquer país. Segundo lugar, o Itaú, com 3 troféus, ganhou no lucro líquido e ROI, ganhou no potencial de valorização, empatou, na verdade, no ROI,
ganhou no potencial de valorização, empatou em primeiro lugar no 11 compra 2 neutros. Bradesco, um quesito, que foi o potencial de valorização dos analistas, 28,5% de upside. E Santander empatou em um item, que ele tem 100% de tag along nas units. Portanto, venceu o mata-mata Banco do Brasil. Agora uma parte nova do nosso mata-mata, que é dedicado a Giane, nossa cliente sala VIP de Curitiba, médica veterinária, e ela me fez pensar, ela falou, olha, às vezes não fica tão claro o placar final, o que a gente tem que fazer. E agora eu vou ser mais claro, eu acho que eu já fiz isso uma vez com elétricas e com saneamento. Vamos lá. O que fazer diante do placar final, parte 1? Quem tem ações do Banco do Brasil? Qual é a recomendação? Manter para valorização dividendos de JCP, que agora serão 8 vezes por ano em 2024. Quem tem Itaú? Também a recomendação é manter para valorização dividendos de JCP, os dois últimos são mensais. Quem tem Bradesco? Já comprou Bradesco? Já está perdendo um pouco, está perdendo muito? Mantém para valorização dividendos de JCP mensal. Não venda agora, nem durante fevereiro, que eu acho que durante fevereiro o mercado vai ser ruim nos Estados Unidos e no Brasil por conta justamente aquilo que a gente estava conversando, que é a inflação. A inflação de janeiro nos Estados Unidos e no Brasil desanimaram, porque nos Estados Unidos era esperado 0,20%, o CPI, que é o nosso PCA, o nosso PCA é o CPI deles, veio 0,30, era esperado 0,20%. E acumulou 3,3% de inflação, quando o esperado era 2,9%. E 0,30 ao mês, em 12 meses, jogando para frente, dá 3,6%, a meta é 2%. Falei para vocês que o Fed quer 0,2 ao mês, que dá 2,4, fica perto de 2. No Brasil também a gente veio acima do esperado. Isso daí fez as apostas de juros para os Estados Unidos irem para frente para junho, talvez julho. Santander vender o preço que está e trocar por Banco do Brasil e Itaú, que devem ter uma combinação melhor de valorização de dividendos de JCP. E quem não tem Banco do Brasil, e tem alguns clientes que não tem, espera cair entre 5% e 10% em fevereiro e março para comprar. Quem não tem Itaú, a mesma coisa, espera cair entre 5% e 10% para comprar. Quem não tem Bradesco, não compre nessa potencial queda dos bancos em fevereiro, talvez em março também, porque o risco é maior que Banco do Brasil e Itaú, volta e compra. Então, Banco do Brasil e Itaú. Mesma coisa com Santander. Pessoal, aqui as cotações históricas, rapidamente, os gráficos dos últimos 5 anos. A gente vê que o Banco do Brasil, ele só subiu 5% em 5 anos, mas pagou uma média aí de 7% de dividendos, que deu 5 vezes 7, 35 no período. E ela está no máximo, o mínimo foi 24,30, abril de 20. Itaú caiu 8% em 5 anos, mas também teve gente que comprou nessas quedas da pandemia de 2022, da eleição do Lula. Então, teve épocas que deu para pagar no Itaú 21, 23, 25. E o pico dela é 36,60 de janeiro 20, está 34,29. Bradesco, que é os 57% nos últimos 5 anos, realmente não foi bem. Teve os 12,70 em fevereiro de 23, alguns compraram. E Santander caiu quase 40%, 39% no período, e na época da pandemia deu uma caída boa.
É isso, pessoal. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Foi muito legal preparar esse mata-mata de bancos, fazer e apresentar para vocês. É muita coisa, muito assunto, por isso esse tempo mais esticado. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência.